Oi, pessoal, tudo bem? Eu, mais uma vez, professora Camila Lacerda, dando continuidade às nossas videoaulas do 7º ano de Ciências. Os saberes de hoje são estrutura celular e modo de vida dos micro-organismos. Então, vamos começar! Iniciaremos a nossa videoaula de hoje com a seguinte pergunta: o que é uma célula? A célula é a menor unidade viva que existe no planeta Terra. É isso mesmo. Ela é responsável por transmitir informações genéticas, por fazer reprodução, por fazer respiração, por se locomover e por se alimentar. Existem seres vivos que são formados por uma única célula e são chamados de seres unicelulares. Existem seres vivos formados por mais células, são os seres pluricelulares. A partir de agora, nós vamos entender as diferenças que existem entre os tipos celulares que constituem os seres vivos do nosso mundo. E antes de começarmos a falar dos tipos de células que existem, precisamos entender que algumas estruturas, organelas celulares, aparecem em qualquer tipo de célula. A palavra organela tem relação com a palavra órgão. Então, as organelas celulares também realizam funções semelhantes àquelas que os órgãos realizam nos corpos dos seres vivos. A primeira estrutura celular ou organela celular que aparece em qualquer célula é a membrana plasmática. Ela é responsável por delimitar a célula e controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. Temos também o citoplasma, que é um material gelatinoso que ocupa o interior celular, e dentro desse citoplasma vamos encontrar outras organelas localizadas. Temos o material genético, que é responsável por carregar as informações genéticas que vão passar de uma célula para outra. E, por último, os ribossomos, que são responsáveis por realizar a síntese de proteínas. Como vocês puderam reparar, cada uma dessas organelas tem uma função, assim como o nosso corpo humano, cada parte do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, cada estrutura do nosso corpo tem uma função. É essa relação que vocês precisam fazer quando estudamos células. Como eu já disse, a célula é a menor unidade viva, portanto, é como se fosse um micro-organismo que realiza as funções que o nosso organismo ou que qualquer organismo de um ser vivo realizaria. Existem dois tipos de células diferentes: as células procariontes e as células eucariontes. Primeiro, nós vamos estudar as células procariontes. Como vocês podem observar na imagem, são células mais simples, com menos organelas celulares. São exemplos de seres procariontes alguns tipos de algas e bactérias. E esses dois seres vivos são formados por uma única célula, portanto, são seres unicelulares. Uma célula procarionte tem membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias na célula, citoplasma, que é um material gelatinoso que abriga outras organelas e ocupa o interior celular, parede celular, que também é uma estrutura delimitante da célula, que dá rigidez a essa célula. Material genético, que é responsável por carregar as informações genéticas. Ribossomos, que vai fazer a síntese de proteína. E para a locomoção dessa célula, nós temos os flagelos. E o outro tipo de célula que a gente tem são as células eucariontes. São exemplos de seres eucariontes: protozoários, fungos, animais e vegetais. Existem dois tipos de células eucariontes: a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Agora, nós vamos entender a diferença entre essas células. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra uma célula eucarionte animal. Reparem bem,
a quantidade de organelas que existem nessa célula eucarionte animal, muito mais do que existia na célula procarionte. Então vamos olhar. O material genético não fica mais solto no citoplasma, ele fica dentro do núcleo. A mitocôndria vai fazer o processo de respiração celular. Existem os vacúolos digestivos que participarão do processo de digestão intracelular. Tem o citoplasma, que vai abrigar essas organelas. Nós temos o retículo endoplasmático liso, que faz síntese de lipídios, o retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos, que vai ser responsável pela síntese de proteína, o complexo de Golgi, que armazena essa proteína produzida. Existem também vesículas, existem também centríolos, lisossomos e não podemos esquecer da membrana plasmática, que vai controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. Repararam bem que cada organela celular tem uma função? Porque elas são responsáveis por fazer a célula funcionar. Como eu já disse, a célula é um mini-organismo. Ela precisa se reproduzir, se alimentar, respirar, se locomover. Então, cada organela celular tem uma função para que a célula consiga sobreviver. E nessa outra imagem, trazemos uma célula eucarionte vegetal. Reparem que algumas estruturas presentes na célula eucarionte animal aqui também aparecem, mas estruturas novas também vêm. Temos o núcleo com o material genético, o retículo endoplasmático liso, que faz síntese de lipídios, o retículo endoplasmático rugoso, que faz síntese de proteína, ele é cheio de ribossomos nele para ajudar o processo de síntese de proteína. O complexo de Golgi, que vai fazer o armazenamento dessa substância produzida. Vacúolo, que faz o controle osmótico da célula, ou seja, a quantidade de água que tem dentro da célula. Tem peroxissomos, também tem membrana plasmática, mas aparece aqui, assim como na célula procarionte, a parede celular, que também auxilia e delimita a célula. Tem a mitocôndria, que faz o processo de respiração celular, e a gente também encontra o cloroplasto. Olhem como ele é verdinho. Cloroplasto, célula eucarionte vegetal. O que o vegetal faz que um animal não faz? Deixa eu pensar. Fotossíntese? Isso mesmo. Um vegetal faz fotossíntese. E para que a fotossíntese aconteça, ele precisa de clorofila, água, luz solar e gás carbônico. E o cloroplasto é uma organela celular verdinha, como vocês podem ver, que armazena clorofila para auxiliar no processo de fotossíntese. Viram só? As organelas celulares são extremamente importantes para que a célula sobreviva. Bom, galerinha, agora que a gente já sabe o que é uma célula procarionte, o que é uma célula eucarionte, quem tem célula procarionte, quem tem célula eucarionte, nós vamos falar sobre os micro-organismos. O que seriam micro-organismos? Isso mesmo, são organismos tão pequenininhos que não podem ser vistos a olho nu e que precisam ser examinados com o auxílio de um microscópio. A partir de agora, eu vou falar um pouco sobre os micro-organismos e explicar algumas funções, ou melhor, explicar o modo de vida desses micro-organismos. Agora que nós já sabemos a definição de micro-organismos, vamos ver alguns exemplos. Vírus, bactérias, protozoários e fungos unicelulares são exemplos de micro-organismos. Vamos estudar o modo de vida deles. Primeiro, vamos falar sobre os vírus. Os vírus, por não serem formados por células, são parasitas obrigatórios de uma célula. Eles precisam estar dentro de uma célula para realizar as funções vitais e sobreviver. Ou seja,
Se eles estiverem fora de uma célula, eles vão ter um tempo de vida e depois morrem. Mas dentro de uma célula, eles se alimentam, eles respiram, eles se locomovem e eles se reproduzem. Bom, outra parte importante no modo de vida dos micro-organismos é a respiração. Alguns deles fazem respiração aeróbia, que é com a presença do gás oxigênio, e outros fazem respiração anaeróbia, que é com a ausência do gás oxigênio. Vamos, a partir de agora, estudar também o processo de reprodução, alimentação e locomoção dos micro-organismos. Nós, os seres humanos, utilizamos as pernas para locomoção. Existem outros seres vivos que utilizam patas, caudas, nadadeiras, cada uma delas para auxiliar no processo de locomoção. E os micro-organismos fazem como? Já sabemos que vírus são parasitas obrigatórios, precisam estar dentro de outra célula para sobreviver. E se locomovem no ar, na água, igual os fungos, que precisam da água e do ar para sua locomoção. Mas protozoários, bactérias, como esses fazem para se locomover? Vamos ver isso agora. Então, pessoal, nessa animação que eu trouxe para vocês, a gente consegue visualizar o movimento de locomoção das bactérias. Lembra na imagem daquela célula procarionte que tinham cílios e flagelos? É assim que as bactérias fazem o seu processo de locomoção, através do batimento de cílios e flagelos. Os protozoários apresentam diferentes formas de locomoção. Nessa animação, a gente tem os pseudópodes, que são prolongamentos que a célula realiza e com isso ela consegue fazer a sua locomoção. Reparem bem que a célula está numa posição, ela começa a fazer prolongamentos celulares, vai modificando o seu formato e vai conseguindo modificar também a sua localização. Nessa outra animação, nós temos os protozoários ciliados, que batem os cílios que se encontram ao redor da sua célula e conseguem também fazer a sua locomoção. E a última forma de locomoção que os protozoários podem apresentar é o batimento de flagelos. Na animação, nós temos protozoários flagelados que, com o batimento dos flagelos presentes na sua célula, conseguem se locomover. E alimentação? Como que os micro-organismos fazem? Os vírus, a gente já sabe que para que isso ocorra, eles precisam estar dentro de uma outra célula. Mas e protozoários, e fungos, e bactérias? Bom, eles podem fazer dois diferentes processos de alimentação. A alimentação autotrófica, quando eles são capazes de produzir o próprio alimento, como, por exemplo, quimiossíntese e fotossíntese, ou o processo de alimentação heterotrófica, quando eles não são capazes de produzir o próprio alimento e se alimentam de outras fontes de vida, ou até mesmo da matéria orgânica. Não podemos esquecer que bactérias e fungos são seres decompositores que fazem parte lá da cadeia alimentar e são responsáveis pelo ciclo de nutrientes na natureza. Então, eles fazem uma alimentação heterotrófica. Bom, vamos agora ver um processo de alimentação heterotrófica. Eu trouxe uma animação para vocês verem. Nós temos protozoários e bactérias. Reparem que os protozoários fazem prolongamentos, utilizam os seus pseudópodes para se locomover, encontrar as bactérias, englobar as bactérias e se alimentar das bactérias. Tá vendo? É um tipo de alimentação heterotrófica. E para a gente terminar, vamos falar sobre a reprodução. Existem dois processos de reprodução. A mais comum é a reprodução assexuada, em que não existe a presença de dois sexos para que ocorra o processo de reprodução. Normalmente, a gente tem o brotamento,
a divisão binária e algumas bactérias fazem reprodução sexuada, com a troca de material genético na formação de novos indivíduos. Eu trouxe uma animaçãozinha para vocês verem um processo de divisão binária de uma bactéria. E com essa animação, conseguimos entender perfeitamente o processo de reprodução assexuada divisão binária, onde uma única bactéria passa por um processo de duplicação e forma duas, e aí essas duas vão formar 4, essas 4 vão formar 8 e assim por diante. Reparem que começa com uma quantidade mínima de bactérias E em pouco tempo, a tela inteira da animação está ocupada por bactérias. A maioria das bactérias realiza esse processo de reprodução. E vamos encerrando por aqui. Quanta novidade hoje, hein? Mas agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação. Lá você vai encontrar as atividades 43 e 44 referente a essa videoaula. Eu conto com vocês e até a nossa próxima semana.